esse Mas, ponto aí, alguém citou, qual é o nível de influência? Foi algo que até joguei lá no grupo. Quando você assiste o documentário e você tem uma ação por conta do que você assistiu, você também não está sendo influenciado? Outra coisa importante, eu não sei se vocês repararam, eu assisti hoje de novo pela manhã, pelo menos até uns 30 minutos, não assisti tudo novamente. Mas você reparar a forma como foi produzida, a sonoridade, a cor de fundo. Eu gosto muito de cinema, eu fico reparando muito dessas coisas, né? O tom sombrio, a chegada das pessoas, o approach, a forma como foi falada, mostrando um pedaço ali do making of, e no final, uma pegada de tipo assim, mostrando o que eles estão fazendo com os filhos deles, quais as instruções que eles estão dando para a família deles, mostrando o lado humano deles, mostrando assim, eles são gente como a gente, eles são pessoas como nós, são seres normais, e eles estão fazendo dessa maneira, olha, é o cara que desenvolveu o botão do like, e ele não está dando like, ele desativou e está fazendo desse jeito. Vocês repararam isso? Então toda essa produção também não é uma manipulação? com certeza. Pode ser. E o que poderia estar por trás disso aí? Será que o próximo passo é... Hoje nós temos Google, Facebook disputando pela nossa atenção. Vemos cada vez mais as pessoas migrando do Facebook para o Instagram, vemos ao mesmo tempo o Instagram tomando espaço, criando o IGTV, que é uma funcionalidade para poder competir com o YouTube, então as pessoas estão botando seus canais dentro do IGTV, dentro do Instagram, temos essa briga pela atenção ali. Então, será que o documentário ele também não está nos manipulando para alguma ação? Vocês chegaram a pensar nesse ponto? Eu acho que o documentário é bem claro quanto a isso. Que ele está manipulando? Inclusive eles falam da questão da Rússia. Não, que o próprio documentário está manipulando. Sim, a questão da Rússia, por exemplo, que agora, exatamente, agora já meio que caiu por água, falou, não existiu nada daquilo, e tem o Project Veritas, não sei se vocês conhecem esse projeto, Project Veritas, que traz exatamente o inverso, o cara da CNN assumindo, não tem nada não, a gente tá lá empurrando isso aí mesmo, não sei o quê. Então, assim, é um vídeo do cara falando, que eu tô falando que tem uma briga por concorrência, efetivamente, como chama de velha mídia, eu não gosto desse nome, a mídia que a gente já tem há mais tempo aí no mercado, e você tem as mídias sociais que são os maiores concorrentes deles, entendeu? Então, isso é meio que está conflitando já há um tempo. Eu acho que esse documentário traz exatamente o problema que é real, que é verdade, que tem que ser tratado, tem que dar ciência para as pessoas, né? Que isso está acontecendo, mas que assim, tem interesse ali, sim. Diga aí, Pedro. Só uma coisa. Sempre, toda a vida, se você respira do lado de uma pessoa, você está manipulando ela. A forma como você veste, a forma como você fala, a forma como você respira. Você já ouviu falar de acompanhamento? Quando você começa não necessariamente manipulando, mas influenciando, né? Sim. Mas a influência é um tipo de manipulação silenciosa, ao meu ver. Eu acho que o que a rede social ela deu foi muita velocidade no processo. Antigamente você levava um mês para ver uma notícia rara numa Veja ou numa Isto É da vida. Hoje você vê em segundos. A quantidade de documento que já transferiu, por exemplo, do Covid, falando, o médico fulano de tal falou sobre isso no MIT ou em Harvard, a hora que você vai ver e fala assim, cara, tá, deixa eu pesquisar. Aí você pega o nome do médico, você vai na instituição, não tem nada. E olha que é um documento bem construído, com biografia, com link embaixo, para ele te dar uma certeza. Mas se você não tiver uma visão analítica das coisas, as coisas não mudam. Mas, Pedro, quando você faz uma busca lá no YouTube, no Google, sobre exatamente esse ponto, vamos pegar esse exemplo que você citou, você confia nas informações que são retornadas ali? Não. Ou será que as informações que são retornadas ali não seriam de propósito, para esconder alguma coisa, ou para te retornar somente aquilo que eu quero vender, o que uma empresa quer vender? Cara, eu uso um jeito um pouco mais diferente de ver as coisas. Quando eu vejo que o rebanho está indo por um caminho, eu paro e penso, não, isso aqui está errado. Tem manipulação. Deixa eu olhar o outro lado. Porque se as pessoas... O rebanho, ele só segue. Entendeu? Se você tem que parar e falar assim, cara, por que tá todo mundo nesse sentido aqui? Qual que é a diferença? Por que tem uns brigando contra e outros falando a favor? Por quê? É manipulação, cara. A forma como você é manipulado, a forma como você é inspirado a seguir aquele caminho. As pessoas, elas não gostam de pesquisar.
Quantas pessoas que você conhece que falam assim, cara, deixa eu ver se essa informação é verdade. Você abre 30 links para poder saber se aquela informação é verdade ou não. Quem faz isso hoje? Pouquíssimas pessoas. Fala, Jonathan. O Pedro estava falando e na minha cabeça estava processando umas coisas que ele estava falando, juntando com umas que o Petros falou. E aí eu quero colocar uma parada que me veio na cabeça aqui. Primeiro, vou falar da parte do jornal. Eu agora que está todo mundo trabalhando de casa, não sei se vocês têm o costume de assistir jornal. Eu não tenho, mas a minha mãe tem. Moro com a minha mãe assiste jornal. Então ela passa nas três emissoras, três principais emissoras. Qual é a peculiaridade? Todas trazem as mesmas notícias. Como é que eu vou te explicar? Apresenta a notícia da mesma forma. Cara, é tragédia, explora um lado. Então você termina de assistir o jornal, cara, assim, é uma merda, tudo muito ruim. Tanto que quando eu tô na casa da minha namorada, pô, vamos almoçar, vai ver o quê? Vamos ver desgraça, liga aí. Vamos ver um pouco de desgraça. Que, cara, é exatamente isso. E aí, por que eu tô falando isso? Em 2010, a televisão da minha mãe ficou ruim. Aí eu falei, pô, ótima oportunidade. Certo, mais ou menos, eu lembro exatamente da data. Falei, pô, toma a minha televisão e eu não vou ter mais televisão. Então, desde 2010 eu não assisto mais televisão. O que acaba acontecendo cara, às vezes eu vou ver um jogo que é muito raro, que tá rolando agora aqui, Vasco e Flamengo, eu tava acompanhando aqui pelo YouTube. Mas eu não tenho, cara, não assisto nada, não tenho TV a cabo, não tenho nada, velho, nada. Tudo meu é baseado na internet. E o quanto isso mudou a forma de eu ver as coisas. Porque eu já não vejo tanta desgraça. Para mim, o mundo já não é tão ruim assim, como colocam ali. E aí, trazendo um paralelo, e aí trazendo com o Rio de Janeiro, de manhã eu escuto rádio. Só que eu parei de ouvir a rádio do Rio de Janeiro. Eu escuto a rádio de São Paulo. Porque lá não dá notícia de desgraça, só fala de trânsito. É bizarro isso, cara. No Rio de Janeiro é tiroteio, morreu não sei quem. Tiro, porrada e bomba. Mas em São Paulo só fala que tá frio, e tem trânsito na marginal. E o trânsito parado. Trânsito parado, tipo, aconteceu um acidente, mas é muito raro, cara. É sério, eu fiquei impressionado. Eu me dei conta semana passada, um negócio desse assim. Não, mas isso é comprovado. Tem diversos. Pode ir, vai. Tem de livros, tem diversos pontos interessantes que comprovam isso. Eu também senti isso na prática. Antigamente eu tinha o hábito de ouvir essa rádio CBN muito tempo de manhã, achando que eu era um cara informado. Nossa, eu sou informado à 4 de manhã e estou a caminho do trabalho e vou ouvindo a rádio CBN. E achava isso o suprassumo da intelectualidade. Que coisa ridícula, porque na verdade realmente aquilo te deixava estressado, te deixava cansativo, você só via as coisas ruins, as coisas negativas. E realmente, você parar de ver o jornal, você entra naquele meme, né? Você só tem Covid quem faz o exame. Só tem a doença quem vai no médico e descobre a doença. Enquanto você não faz isso, você não tem. Mas é verdade, você se sente mais feliz, você não vê tanta violência se você não vê o RJTV. Eu concordo com você nesse ponto. E se você deixar de entrar na rede social, você vai ter a mesma coisa. Sim. Que aí eu ia entrar nisso depois. Mas, enfim, mais pra frente a gente fala disso. Fala aí, Pedro. A conversa de bar que muda, né? Você fala, fui pra Paubatuba. Eu sei. Só muda. Olha que interessante. Eu vou entrar nesse ponto aí. O tópico 2 seria qual foi a sua reação após assistir. Eu acho que o Márcio queria falar alguma coisa. Pode falar, Márcio. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo um pouco baixo. Ok, vou chegar um pouco mais para cá. Agora melhorou. Melhorou, né? Eu vou entrar no gancho do Jonathan. Né? Janeiro de 2021, eu estou fazendo 4 anos de França aqui. Significa 4 anos sem Rede Globo, sem SBT, sem Record, né? É maravilhoso. E aqui na França é lei. Você não pode fazer o jornalismo heavy metal que o Brasil faz. Você não faz.
casos de violência de rua, batedor de carteira, etc. Essas coisas que causam a nossa insegurança, causam o nosso mal-estar mental, na França é proibido em todos os canais. Não tem relevância nenhuma. É dever do governo cuidar pela nossa segurança. Entende? Agora, casos à parte, como os casos de atentado, aí sim, fala a origem do terrorista, de onde ele veio, se ele era IS, as falhas, por exemplo, de segurança que levaram a cometer o atentado, julgamento, né? O pessoal do Charlie Hebdo vai ser julgado, está em julgamento, né? E ainda não saiu o veredito deles, né? E a minha saúde mental aqui mudou completamente também. Então, ó, aplauso, Jonathan, você está certíssimo, né? Você falou a respeito de jornal. Na outra live, né, de idiomas que eu fiz com o Wagner, o que eu recomendei ao o Wagner? Assistir jornal. Mas tinha outro propósito, né? Sim, sim. Mas o que acontece? Eu assisto em jornal TV Espanha, BBC, CNN, os canais da França, né? TV 5 Monde, TV France 2, e assisto RTP também de Portugal. E a velocidade das informações deles, assim, aqui, pelo menos na Europa, né? É muito rápido e é muito bom. É uma qualidade de informação realmente muito boa. Muito boa. É uma coisa que Você sente tendência, Márcio? Você sente tendências? É uma informação tendenciosa, partidária? Ela escolhe um lado A, lado B, e dá notícias de forma tendenciosa. Você sente isso? Tem. Aqui tem os canais de televisão a favor do Macron, a maioria a favor do Macron, a política, por exemplo. Né? E também tem os canais que são a favor da Marine Le Pen, que é a bolsomínia daqui, que é uma mulher aqui, né? Só tem uma rede de canal de televisão que é a favor dela, né? Mas o resto não, o resto todo mundo é pró-Macron aqui. Tem essa manipulação. Vocês estão menos pior aqui no Canadá. Vocês estão falando, rapidinho, antes da gente entrar no intervalo. Eu acho que isso traz outro ponto muito interessante, mudando um pouco de assunto e trazendo para a parte política, né? Porque a conscientização política ela é muito importante. O que o Marcos estava falando traz a questão que e o Estado? Aberto, fechado, mais presente, mais ausente? Se a gente não tem capacidade de pensar, como que a gente pode garantir que tenha uma organização, porque uma cabeça sozinha não pensa direito, então a gente precisa de várias cabeças para tentar competir com essa rede neural toda. Então, como que a gente estrutura isso? E isso é um dilema bem forte, que impacta a nossa vida e acho que vai determinar o momento futuro que a gente vai viver também. Eu vou trazer só uma frase antes do Pedro falar, que é do Jordan Peterson, que ele no contexto, ele está falando de discurso de ódio. Ele está falando discurso de ódio, ele fala, pô, beleza, realmente existe, é horrível, é terrível que exista, mas existe. Agora, quem define o que é ódio? Entendeu? Acho que esse é o maior ponto aí dessa discussão. Quem define o que é o certo e o que é o errado? Pedro, por favor. Indo a favor do que a Rosana está falando, hoje o problema maior, assim, o Estado, ele fazer isso ou não fazer, sendo aberto, sendo fechado, indicando ou não, acho que o maior problema hoje é que, assim, hoje a gente não tem uma educação política, por exemplo, a gente não tem educação para entender o que está acontecendo. Hoje a gente julga sem dar uma solução, a gente foca tanto no problema e as soluções elas existem, só que assim, ao invés de ajudar o governo a se resolver, a melhorar a situação, a gente julga. A gente põe o governo para baixo sem nenhuma solução e a solução a gente encontra em pessoas. Cara, desculpa, mas não é. Eu acho que a solução que a gente tem que dar são ações comunitárias. Cada um fazendo o seu ponto. Hoje o maior problema que existe é a falta de educação. E a falta de educação para você entender um jornal, a interpretação. O que acontece? 90% da nossa comunicação ela é não verbal. E hoje tudo que você vê, a maioria é texto. Texto você não sabe se a pessoa está falando pare ou pare. Muda totalmente. Só que se você não sabe analisar, cara, aquilo ali entra igual água.
Eu também, eu fiz igual o Jonathan. Desde 2005, se eu não me engano, eu não assisto jornal. Também nunca fui uma pessoa que assistia jornal. Mas desde 2005 eu não tenho mais TV. Né? Antigamente eu ficava só no YouTube, agora eu tenho um Netflix aí bonito. Para acontecer, para ver um pouquinho de série, né? Para não ser tão manipulado. Só pelo Game of Thrones.